Então Jesus pergunta aos seus discípulos, em primeiro lugar, que tipo de fé eu tenho? Porque ele entra com os seus discípulos no barco para atravessar o mar da Galileia, mas vem uma imensa tempestade e os discípulos estão apavorados, mas Jesus está dormindo. A calma de Jesus, a paciência de Jesus, a tranquilidade de Jesus até, de certa forma, incomoda os discípulos, porque eles acordam Jesus dizendo, Senhor, o Senhor não te incomoda? Porque nós vamos perecer, nós vamos morrer. E aí Jesus olha para eles e diz, homens de pequena fé, vocês não viram o que eu ensinei, não ouviram o que eu ensinei em Mateus 5, 6 e 7, a cura do leproso, a sogra de Pedro. Vocês não viram todos os sinais e maravilhas? Essa tempestade aqui é apenas uma sombra, é apenas um evento que quer nos fazer desviar do foco que é chegar a Gadara. Então, que tipo de fé vocês têm? Uma fé que se apavora ou uma fé como eu que dorme? Jesus estava dizendo aos discípulos, olha, era para vocês estarem dormindo, era para vocês estarem repousando, era para vocês estarem descansando, porque o discípulo faz o que o seu Senhor está fazendo. Se Jesus está acordado andando, nós estamos acordados andando, porque nós seguimos os seus passos. Mas se Jesus está deitado dormindo, nós também devemos deitar e dormir. A fé que ele nos convida a ter é uma fé que mesmo em meio a tempestades não se agita, mas dorme. Porque a fé é a convicção e a certeza de que Deus, não como a sua poderosa divindade, irá resolver os nossos dilemas, mas com a sua fraternal paternidade irá solucionar os nossos dilemas, irá nos direcionar. Então, a fé não crê apenas na divindade do Deus soberano e metafísico, mas a fé abraça os caminhos afetuosos da paternidade do Eterno. Então, a nossa fé ela precisa ser relevante. A nossa fé precisa promover comunhão, justiça, solidariedade, não apenas ser uma crença religiosa que caminha com Cristo esperando milagres, respostas, soluções. A nossa fé ela é prática. Ela parte do pressuposto de que Cristo ele nos reconciliou com todas as coisas e que a nossa missão é sinalizar o reino de Deus. Jesus está falando para os discípulos, essa tempestade não vai causar confusões na nossa jornada rumo a Gadara, porque isso aqui que está acontecendo é apenas uma sinalização das forças opressoras do mal que querem me impedir de chegar a Gadara, mas elas não vão nos impedir. Então, mesmo em meio à tempestade, nós vamos dormir, nós vamos descansar, nós vamos repousar, porque a missão do Cristo e a missão da sua igreja, dos seus discípulos, é sinalizar o reino de Deus. Só que o inimigo quer fazer com que nós não levemos esse evangelho, essa palavra, esse caminho de justiça, de graça e de misericórdia, fazendo com que a nossa fé se turbe. Mas quando o discípulo ele é maduro, ele tem uma fé que produz uma relação com Deus e com o próximo. Ele abre mão desse apelo poderoso da divindade e recebe com carinho os braços afetuosos da paternidade. O Ariovaldo Ramos, ele diz que a verdadeira fé não é o poder, não é o misticismo, não é a mágica. A verdadeira fé é o descanso. Verdadeira fé é a obra de libertar pessoas, impedir que demônios matem pessoas e entender que mesmo em meio à tempestade Jesus me convida a dormir. Então, a fé madura não é aquela que depende de milagres, mas a fé madura é aquela que mesmo em meio a problemas, ela dorme, ela descansa, ela repousa, porque ele sabe, o discípulo sabe que aos seus Cristo dá enquanto dorme. Então, a fé precisa promover essa distinção entre a divindade e a paternidade, e confiarmos na paternidade. A verdadeira fé precisa promover caminhos de justiça,
de graça, de misericórdia, de solidariedade, e não apenas ser uma crença religiosa. E essa sinalização é prática. Tá? Jesus não estava filosofando com eles. Jesus estava dizendo que precisava chegar em Gadara para realizar de forma prática e lúcida a obra do Evangelho e do Reino de Deus, com justiça e transformação integral na cidade de Gadara. Então, a nossa fé é essa convicção de estar perto de Deus para levar o seu coração para perto da comunidade. Eu estou tão perto de Deus que o meu desejo é servir meus irmãos, servir a comunidade, revelar o coração de Deus a todos os homens. A fé não é apropriar-se do coração divino, da divindade, do poder soberano de Deus. A fé é apropriar-se de sua completa humanidade, é ser o humano mais parecido com Cristo. Eu não desejo estar próximo das mãos de Deus e acumular bênçãos. O meu desejo é repartir suas bênçãos, é sinalizar o reino de amor, de justiça, de misericórdia. Isso que é fé. Então as nossas liturgias, os nossos cultos, as nossas missas se encherão de pessoas desejosas em servir, porque a verdadeira fé não é o recebimento, mas a verdadeira fé é a compartilha, é a partilha, é a generosidade, é a distribuição. Não são pessoas infantis que querem presentes, vitórias e soluções de Deus, mas a fé real produz amadurecimento na relação com Deus e com o próximo. É abrir mão desse apelo poderoso da divindade. Exemplos dessa fé: socorrer os necessitados, alimentar os famintos, visitar os órfãos, as viúvas, servir a comunidade com os seus diversos talentos e vocações. Então essa é a primeira pergunta que Jesus faz aos seus discípulos. Que tipo de fé vocês têm? Uma fé que só caminha comigo quando eu estou alimentando, quando eu estou dando comida? Uma fé que come? Ou uma fé que descansa nos braços da paternidade? Uma fé que acolhe o outro, uma fé que socorre, uma fé que serve, uma fé que partilha, uma fé generosa. A segunda pergunta que Jesus faz aos seus discípulos é: qual é a sua cosmovisão? Que tipo de visão você tem da realidade? Os discípulos estavam apavorados e Jesus estava dormindo, porque na visão de Jesus, aquela situação que eles estavam passando, aquele conflito, era passageiro. Era espiritual também. E Jesus sabia que aquilo não era a completa visão da realidade, era apenas uma parte. Então Jesus pergunta aos seus discípulos: qual é o tipo de visão que você tem? A minha cosmovisão é de um ambiente de luta pelo ser humano ou é um lugar de pânico? Eu vejo as situações e os ambientes como uma possibilidade de serviço ao reino de Deus e de sinalização desse reino, ou eu me desespero com todos os problemas e as circunstâncias da caminhada? Os discípulos se desesperaram: Senhor, nós vamos morrer. Mas Jesus diz para eles: não, isso aqui é uma tempestade fake. O Ariovaldo Ramos, falando sobre esse texto, fala exatamente isso. Era uma tempestade fake. Era uma questão espiritual que estava tentando impedi-los de chegar até a cidade de Gadara. Mas Jesus abre os olhos dos seus discípulos para que eles percebessem que havia um propósito em Gadara e que eles precisavam passar por aquela tempestade. Então, a nossa visão da realidade, ela é norteada por aquilo que está no nosso coração. Se o nosso coração está em paz com o coração de Jesus, com a mente, em paz com a mente do Evangelho, a nossa caminhada estará enraizada nele. Mas se nós olharmos as circunstâncias apenas de maneira humana, ou apenas com as nossas percepções filosóficas, históricas, culturais, nós vamos deixar de perceber situações onde Deus ele está querendo que nós olhemos e enxerguemos com os olhos espirituais, da maneira como ele enxerga. Então, a segunda pergunta que Jesus faz aos seus discípulos é: que tipo de visão eu tenho da realidade? Eu olho a realidade como um ambiente de luta, especialmente pelo ser humano, ou um lugar de pânico, onde eu vou me desesperar? Porque quem tem fé não precisa de desespero, não precisa de milagre. Porque quem tem fé descansa e percebe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, quando ele chega ao outro lado,
a região dos Gadarenos, diz o texto. Foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então Jesus ele sai do meio da multidão, ele atravessa o lago e vai salvar pessoas. Qual a visão que você tem do ambiente? É um ambiente de luta, um ambiente de pânico ou um ambiente de salvação integral de pessoas? Para Jesus, todo o ambiente era um ambiente de salvação. Todo o ambiente era um ambiente de sinalização do reino de Deus. Jesus ele demonstra esse valor imensurável que uma vida humana ela possui. E aí a gente entra nessa terceira questão que ele faz aos seus discípulos. O que é valor para mim? Jesus ele larga uma multidão, ele se afasta da comunidade e vai até Gadara por causa de um homem. Em alguns textos aqui, 2 endemoniados. Então, o que tem valor para mim? O ser humano tem valor para mim? Ou é o meu patrimônio? Porque quando Jesus chega na cidade, os demônios saem, fala, olha Senhor, por que o Senhor está fazendo aqui? Mas já que o Senhor já está aqui, então a gente vai embora. Tem como o Senhor deixar pelo menos a gente ir aos porcos? E aí o Senhor Jesus permite, e aquela manada de porcos se precipita e se afoga e morre. Provavelmente cerca de 2.000 porcos. Só que a comunidade em Gadara, ela fica mais preocupada com os porcos do que com o ser humano. E aí ela fala para Jesus, olha, você precisa ir embora, você acabou com o nosso patrimônio, acabou com a nossa economia, acabou com a nossa empresa. Vai embora. Gadara estava mais preocupada com os porcos do que com a libertação do homem. Gadara estava mais preocupada com a sua economia, o seu patrimônio, do que com a vida humana. Então a terceira pergunta que Jesus faz aos seus discípulos é: o que é valor para mim? O ser humano tem mais valor para mim ou as minhas posses, as minhas riquezas, o meu patrimônio? O quanto eu estou disposto a abrir mão do meu patrimônio em favor dos seres humanos? Quanto eu estou disposto a deixar que Jesus liberte os seres humanos? Quanto eu estou disposto a deixar que seres humanos sejam possessos desde que Jesus não toque em meu patrimônio? Quanto a igreja investe em uma pessoa? Quanto vale o investimento em uma pessoa? Qual o valor de uma vida transformada? Qual o valor daquele homem que vivia em meio aos sepulcros, sujo, endemoniado, violento, aterrorizando a cidade, e agora ele está livre? Agora ele está curado, agora ele está salvo. Qual o valor disso? São 2.000 porcos? É 5.000 reais? É 10.000 reais? Qual o investimento? Quanto é importante para mim que Deus, através do Espírito Santo, use as minhas posses, os meus talentos, as minhas rendas? Quanto eu estou disposto a abrir mão para que pessoas sejam alcançadas e transformadas? Porque na sociedade capitalista o ser humano não vale. Na sociedade capitalista, o ser humano não vale. O que vale é o lucro no meu bolso, é o meu patrimônio, as minhas riquezas, as minhas posses. Mas para Jesus, ele ensina aos seus discípulos de Gadara que o patrimônio, as posses, elas não valem nada se elas não estiverem a serviço do homem, da salvação, da libertação, da transformação. Então, quanto eu estou disposto a abrir mão do meu patrimônio para salvar pessoas, para ministrar pessoas, para servir pessoas? E aí, em último lugar, que tipo de discípulo eu sou? Jesus, ele pergunta que tipo de fé eu tenho, qual é a minha cosmovisão, o que é valor para mim. E em último lugar, Jesus pergunta que tipo de discípulo eu sou. Eu sou o discípulo que quer apenas ser curado, como leproso? Senhor, se quiseres, o Senhor pode me curar. Eu sou o discípulo que quer apenas o poder? Eu sou o discípulo que apenas deseja o socorro de Deus nas emergências, o que está sempre correndo em busca de milagres e de soluções metafísicas? Ou sou o tipo de discípulo que faz o que Jesus está fazendo? Se Jesus está acordado caminhando, eu estou acordado caminhando. Se Jesus dorme, eu também durmo. Que tipo de discípulo você é? Que tipo de discípulo nós somos? Os discípulos que confiam apenas na divindade de Jesus,
os discípulos que estão dispostos a caminhar abraçados em sua paternidade, em sua maternidade, em sua consolação, em sua generosidade, em suas confrontações. Que tipo de discípulo eu sou? Então, esse texto de Marcos 5, 1 a 20, o endemoniado de Gadara, Jesus fala sobre fé, visão, valor e discipulado. Quanto vale o resgate de um ser humano? A narrativa contém peculiaridades estranhas. Enquanto forças satânicas destruíam o ser humano, ninguém tomava qualquer atitude para resgatá-lo. Entre salvar a vida de uma pessoa ou manter o equilíbrio econômico da região, a maioria achou melhor não arriscar. Jesus deixou uma lição clara para nós. Naquela comunidade judaica gananciosa por riquezas, cuja cultura proibia tocar, criar, comercializar porcos, as pessoas amavam mais os porcos do que o ser humano. Jesus, o Cristo, ou o Messias, Filho de Deus, seguindo a tradição do Êxodo e dos profetas, combate as forças estrangeiras, afogando os seus representantes no mar. Marcos 5,13, ele afoga os porcos, sinalizando aos leitores de Marcos que ele afogará também as forças dos impérios das trevas. Ele alarga os horizontes de Israel, afirmando que o Messias veio para todos os povos, quando Jesus leva a salvação aos gentios. Em Gadara permanece essa metáfora do mundo, desse mundo capitalista onde as posses e as riquezas valem mais do que o ser humano. Mas que o Espírito Santo ministre no nosso coração e nos ensine a caminhar como discípulos que fazem aquilo que Jesus está fazendo, mesmo se o nosso Senhor desejar mexer em boa parte do nosso patrimônio para fazer essa transformação integral. Deus os abençoe e até o próximo vídeo. Vamos continuar nessa reflexão.